Que bom podermos estar com vocês nesse momento, que bom podermos entrar na sua casa e, por que não dizer, entrar na sua vida novamente, com esse culto que Deus nos concede, para o qual Ele nos chamou. E assim nos preparou, nos providenciou e também nos oferece nesse momento. Que Deus, em sua bondade, em sua misericórdia, nos assista e nos guie com o seu Santo Espírito. A alegria de poder ter todos vocês, irmãos e irmãs da congregação, pessoas queridas, conhecidas de distantes lugares ou de lugares mais próximos e até pessoas que estão nos visitando. Que Deus a todos abençoe e nos permita, nesse momento de culto, adoração sincera e que seja agradável a Ele. Nossa alegria também se faz porque hoje fazem exatamente 5 meses em que nós encerramos as portas do templo por decreto e esta semana nos está sendo autorizada a abertura. Fizemos a abertura da porta nesse domingo, nesse momento. Queremos depois compartilhar com o pessoal da congregação essa visão bonita, a porta da igreja aberta para receber as pessoas. Ainda que vamos ter que organizar esse momento e também assim nos acomodar conforme as exigências que nos são devidas, tá bom? Que Deus a todos abençoe e convidamos vocês a cantar o hino Refúgio e Fortaleza para esse início de momento de adoração. Socorro bem presente.
todos a invocarmos a presença de nosso Deus triuno. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, na oportunidade que Deus nos concede novamente de estarmos na sua presença, sendo gratos a Ele pela sua misericórdia e reconhecendo que é Ele que nos busca e nos atrai para junto de si, queremos, como seus filhos, confessar os nossos pecados na certeza de que Ele nos concede perdão na graça, nos méritos, na obra de Jesus, o seu Filho, que derramou o seu sangue por nós. Nós confessamos que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em todas as situações. E se nós dissermos que não temos pecado, é a nós mesmos que nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas tenha certeza, porque a palavra assim o diz, se confessarem os seus pecados, Deus é fiel e nos há de perdoar em Cristo. Queremos confessar nesse momento os nossos pecados a Deus. Gracioso Deus, amado Pai Celestial, ainda que como teus filhos, na graça do batismo, na ação da tua palavra sobre as nossas vidas, reconhecemos através da própria palavra o quanto erramos, o quanto deixamos de seguir a tua santa vontade, o quanto deixamos de caminhar nos teus caminhos, e o quanto pecamos contra ti, quer seja por palavras, pensamentos e ações e até por omissão. Reconhecemos isso porque a tua palavra assim nos diz e nos acusa diante da lei, mas reconhecendo que somos pecadores em nossa natureza, não podemos enumerar todos os nossos pecados, nem citá-los, Senhor, mas queremos dizer, estamos arrependidos, cientes de que somos réus da eterna condenação, mas buscamos na graça de Cristo perdão. Tem compaixão, sê misericordioso, não nos afaste de tua presença, tem piedade, Senhor, e perdoa os nossos pecados. Nós pedimos, sê-nos gracioso e consola-nos por teu Filho Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos irmãos e irmãs, queremos ainda cantar aí o hino que segue, Se Aquela Cruz Falasse, toda a obra de Cristo, todo o sofrimento de Cristo pelos nossos pecados. Nesse momento que ainda citamos como confissão destes. Queridos irmãos, queridas irmãs, querido povo de Deus, enquanto no mundo reconhecer os seus pecados, citá-los, parece ser uma vergonha, dizemos que quando estamos diante de Deus, dizer o quanto somos pecadores é uma bênção, e é um convite que Deus sempre nos faz, para que dele possamos receber aquilo que ele nos promete, a absolvição. Assim, diante desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus, e da parte e por ordem de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, perdoo todos os pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Este perdoar do Senhor
Emprestamos a boca para que Ele profira sobre cada um de vocês a certeza do perdão. Que Deus console e dê paz a todos vocês. Nós queremos nesse momento fazer a leitura do Salmo que nos serve como introito. A primeira leitura para as demais que estarão acompanhadas neste 11º domingo após Pentecostes. Salmo de número 67. As nações rendem graças. É um hino de gratidão pela graça e também pela bondade do Senhor sobre todos os povos. Queremos fazer essa leitura. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, a Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoa-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Esta leitura do Salmo de número 67, Deus abençoe essas palavras em nossos corações. Queremos fazer a leitura de Isaías, capítulo 56, Isaías capítulo 56, nos versículos 1, e depois seguimos aos versículos 6 e 8. Isaías 56, onde nós então lemos assim a primeira parte do versículo 1. Assim diz o Senhor, versículo 6, aos estrangeiros que se chegam ao Senhor, para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel, ainda congregarei outros, aos que já se acham reunidos. Assim a leitura de Isaías. Queremos fazer a leitura também do Novo Testamento, Mateus, capítulo 15, a leitura do Evangelho para esse 11º domingo após Pentecostes. Mateus, capítulo 15, versículos 21 até 28. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Assim termina a leitura do Evangelho para esse domingo de hoje. Queremos convidar a todos para que juntos possamos nos unir em torno da fé cristã, que confessa Deus como Pai Criador, Deus o Filho Salvador, o Deus Espírito Santo Santificador. Falamos o credo apostólico em conjunto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos,
na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Deus nos abençoe, nos firme e nos guarde sempre nesta fé em torno do nosso Deus triuno e na sua obra. Convidamos vocês a cantarmos o hino Em Jesus Amigo Temos. Jesus amigo temos, que sofreu a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Leva o coração ferido, tudo a Deus em oração. Andas fraco e carregado de cuidados e temor. Vai ao Salvador amado, vai com fé teu mal expor. Busca o teu melhor amigo, fala a Cristo em oração. Nele encontras terno abrigo e repouso na aflição. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou. Quando para ter consigo os culpados se humanou, veio com seu sangue puro dos pecados nos lavar. Paz na terra e no futuro, vida eterna vai nos dar. Paz na terra e no futuro, vida eterna vai nos dar. Queridos irmãos, queridas irmãs, querido povo de Deus, queridos todos que estão nesse momento conectados conosco para esse culto de adoração, de louvor, de gratidão e também de intercessão. O tema para esse momento de culto é Senhor, me ajude. E eu convido a cada um de vocês a nos colocarmos diante de Deus em oração novamente. Gracioso Deus e Pai, somos fracos, incapazes e necessitamos da Tua ajuda, da Tua presença, da Tua direção. Firma-nos nesta certeza, nesse pedido e nessa confiança. Senhor, me ajude. E assim guarde-nos, certos da Tua presença, do Teu auxílio e fortaleça-nos pelo Teu Santo Espírito, na graça de Cristo Jesus. Amém. Senhor, me ajude. Quem de nós já não exclamou desta forma? Aliás, podemos dizer até qual foi a semana, e por que não dizermos o dia em que nós não nos colocamos diante de Deus, diante das necessidades de alguma situação e dizemos, Senhor, me ajude. Esse é o tema nesse momento de culto, nesse 11º domingo após Pentecostes, onde já contamos 11 domingos desde a descida do Espírito Santo sobre os discípulos e no qual, capacitando a eles, levar o Evangelho ao mundo, o Evangelho Salvador em Cristo Jesus, para que todos os povos conhecessem a obra salvadora, o consolo, a paz de Jesus. E neste domingo de hoje, apesar de nós termos uma história muito específica, muito centrada numa pessoa, a mulher cananeia, vamos ver a grande proporção de bênçãos que este texto de hoje nos permite refletir. Senhor, me ajude. Esse é o tema para esse domingo de hoje, onde então nós queremos primeiro focar um pouco sobre essa história do Evangelho,
onde nós podemos dar esse quadro que vocês podem assistir, a mulher cananeia, ou também chamada como a mulher ciro-fenícia, em que Marcos assim a usa, a mulher ciro-fenícia. Vamos dar um pouquinho o contexto histórico. Jesus deixou o andar pelo território da Galileia, que era judeu. O território onde a maioria são judeus. O território era deles. Jesus sai desse território e vai para Tiro e Sidom, onde então se reconhece um território de não-judeus. Onde ali a maioria então não são aqueles que seguem como judeus ao seu Deus. Desta forma, nós vemos um contexto onde é que Jesus sai do seu território, das suas terras, e vai para a região de Tiro e Sidom, que é ao norte da Galileia. Eram cidades muito grandes, também antigas. Nós vamos ver lá no Antigo Testamento Davi e Salomão que fizeram aliança com os reis para receberem deles madeira para a construção do templo. E também depois nós vamos ver alianças com a Sidom para terem ali também alimento do próprio povo de Israel. Esta aliança depois firmou através de Salomão com o rei Hirom, em que a sua filha Jezabel casou-se com Acabe, mas esta trouxe adoração a outros deuses, a ídolos. Consequências grandes vieram sobre o povo de Israel, e assim os povos da Assíria e da Babilônia levaram ao cativeiro o povo de Israel. Consequências desastrosas ao povo que se deixou levar por outra adoração a deuses falsos, ídolos e imagens. E é desta geração, dessas descendências, em que nós vamos ver a mulher cananeia, a mulher ciro-fenícia, onde então o contexto leva a adoração a outros deuses, a outras imagens, aos outros ídolos. E era um contexto em que Jesus sai da sua terra, onde deveria todos estarem adorando a Ele, onde Ele então agora é desprezado pelos líderes, especialmente fariseus, um pouco antes do contexto que nós lemos do Evangelho 15, e Jesus diz, saindo da sua terra, vai para Tiro e Sidom. Um contexto pagão, vamos dizer assim. Mas grande significado tem isso. E é ali naquelas regiões, onde não há adoração do mesmo Deus, do Deus Criador, mas de sim imagens, é que de repente nós encontramos esse texto bonito da mulher cananeia ciro-fenícia. E o que acontece? Ela vai atrás de Jesus, de alguma forma ela veio a conhecer ou saber de que Jesus era aquele que poderia ajudá-la em sua necessidade. A ponto de poder chegar e saber que Ele teria poder talvez de cura, de milagres, era Ele o Senhor, o Mestre. Mas então ela se coloca diante dele, ou atrás dele, clamando nesse quadro, Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela reconhece Jesus como Senhor em primeiro lugar. Poderia de repente ser uma palavra vazia de significado. Senhor nós chamamos a qualquer um que poderia estar de repente um pouquinho em ascensão à nossa pessoa. Mas ali o Senhor ligado ao Filho de Davi reconhece Ele como Messias. Pelo menos o vê como desta forma. Aquele prometido do Antigo Testamento que vem da descendência de Davi para salvar os homens dos seus pecados. Mas ali ela confessa, tem compaixão de mim. Vejam só que é uma confissão de uma pessoa que fora do povo de Israel, fora do povo judeu, entre a adoração de ídolos, entre o paganismo, tem uma palavra tão bonita que está dentro dos nossos cultos. Tem piedade, Senhor. Vem disto, tem compaixão, Senhor. E nós nos colocamos diante do Senhor com a mesma confissão. Tem compaixão, tem piedade. Em nosso momento de confissão de pecados, nós assim reconhecemos o nosso pecado, a nossa pecaminosidade e também a nossa condenação. O merecer da condenação eterna. Mas clamamos, tem compaixão, Senhor. Mas a mulher ciro-fenícia, ela tem uma outra necessidade nesse momento. Ela pede por piedade para si diante do sofrimento que ela tem com a sua filha, que está endemoniada e que sofre.
talvez correu para muitos senhores, para muitos deuses, para muitos médicos, e ninguém resolve o seu problema. Mas ela reconhece que em Jesus há uma solução. Vejam que num contexto tão diversificado, são várias as ofertas e talvez as possibilidades em que as pessoas podem ir, buscar, clamar e confiar as suas vidas, mas podem ser enganados. Tantos charlatões, talvez, também no tempo desta mulher, para oferecerem curas ou a mesma solução de problemas, e nada foi feito. Mas agora ela não vai de forma a ser enganada a esta pessoa que ela confessa como Senhor e Filho de Deus, e ali diz: tem compaixão de mim. Nós, lendo esta passagem, podemos dizer assim: o ato seguinte é a compaixão de Cristo. É óbvio, Jesus é um Senhor de compaixão, Jesus é o Filho do Deus misericordioso, cheio de compaixão para com o mundo. Mas nós vemos na sequência que não é assim que acontece. Esse Senhor me ajude, Senhor eu preciso de Ti, não é ouvido por Jesus. Pelo menos não é atendido naquele momento. Mas a mulher segue: Senhor, ajude-me. Esse era o texto, o contexto dela. Ela precisava da ajuda, ela não estava dando um passo para trás diante de Jesus ao não ouvir o seu clamor. Vamos olhar um pouquinho mais o texto. Os discípulos se aproximam de Jesus pelo fato de Jesus não estar ouvindo a mulher, ou não estar atendendo a mulher, melhor dizendo, porque ouvindo Jesus já estava. Mas ele não estava dando atenção a ponto de atender aquilo que ela gostaria, o seu pedido. Os discípulos se juntam e vão até Jesus e dizem: Jesus, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Esse despede-a poderia ser de repente: Jesus, atende ela, por favor. Vejam só a união de outras pessoas para com a necessidade daquela pessoa em primeiro lugar. Há uma compaixão coletiva do sofrimento desta mulher. E então uma aproximação também para juntar-se a ela e dizer: Senhor, ajude-a. Ela está clamando atrás de nós. Será que você não está ouvindo o seu clamor? O Senhor não está dando atenção, ela vem atrás de nós. Mas eles estão ali pedindo que Jesus também pudesse despedi-la, porque ele está sendo incômodo. Ela está perturbando. Eles estão caminhando e aquela mulher fica gritando atrás. O porquê eles pedem, talvez por de repente terem compaixão dela e querendo Jesus que logo a atendesse, ou pelo menos para verem-se livre deste grito incômodo atrás deles, nós não sabemos. Mas eles intercedem também a Jesus por ela. Quantas vezes nós intercedemos também por outros ao verem das suas necessidades? E assim nós somos convidados também a participar das dores do próximo. Quantas não são as situações em que temos irmãos e irmãs em necessidade e nós nos unimos em pedido diante do Senhor: atenda, Senhor, aquele pedido. Quantas não são as ocasiões em que de repente nós divulgamos necessidades: orem por mim, peçam por mim, ou orem por ele, ou orem por ela. Em meio à pandemia, essas necessidades de saúde, quantos não foram os pedidos compartilhados? Orem. E nós nos voltamos: Senhor, ouça. Esse teu servo, essa tua serva está clamando. Novamente, poderíamos dar uma continuidade óbvia, racional e dizer: Deus agora vai atender, Cristo agora vai atender. Novamente não. E então Jesus dá uma resposta assim, nada muito polida aos seus discípulos que pedem a Ele. Ele diz: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Uma marretada diante do pedido ou da confiança, do clamor, tanto da mulher quanto dos discípulos. Mas lembremos um pouquinho antes, em Mateus 10, nos versículos 5 e 6, Jesus envia os seus discípulos ao mundo com a seguinte ordem: vão, mas não aos povos estrangeiros, não a casas de gentios, mas às ovelhas perdidas de Israel. Jesus diz isso aos seus discípulos um pouquinho antes nesse contexto. Eles vão, curam, anunciam e voltam encantados, mas para o povo de Israel. Jesus aqui afirma que ele veio com uma missão de salvar o povo de Israel, o povo judeu. Por isso, ele também como judeu diz: a salvação vem dos judeus.
E então nós vamos olhar de repente nesta forma, Jesus está dizendo o seguinte: ela não é judia, ela não é do povo, não vou ajudá-la. Poderíamos nós pensar isso de Jesus? Jesus desprezando o pedido de alguém, inclusive que vem a ele com uma confissão: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim? Não, nós não podemos entender isto e não podemos nem explicar, mas Jesus tem o seu propósito. Quantas não foram as vezes que nós clamamos e pedimos e parece que a resposta não vinha, parece que o desejo nosso não era atendido, mas o tempo é de Deus e também os propósitos do Senhor são dele. E nós muitas vezes não podemos entender, nem compreender, muito menos explicar. Mas está lá uma palavra em que Jesus quer lembrar por que veio. Para salvar o seu povo do sofrimento, das aflições e essas ovelhas perdidas. Mas novamente agora, o que nós poderíamos esperar então do texto adiante? Agora a mulher vai embora. Se ofendeu, quem sabe, mas não. Então nós nos vamos surpreender agora do outro lado. Enquanto nós nos surpreendemos da ação de Jesus, também nós vamos nos surpreender da ação da mulher agora. Vejam só, ela ouvindo isso, ela se coloca: Senhor, socorre-me. Na tradução, outra, ela diz: Senhor, me ajude. Ela não desiste, ela não para de interceder, porque ela não está sendo enganada. Ela tem certeza de que aquele a quem ela está pedindo é o único que pode ajudá-la. Mas ela quer a atenção de Jesus. Ela quer que Jesus se volte, pelo menos para dizer assim, da sua necessidade, o que ele tem a dizer. Mas até agora não falou nem com ela. Só falou com seus discípulos. Ignorou a mulher, mas ela não desiste. A sua fé é persistente. A sua certeza, ela é persistente. Ela continua confiando, ela não esmorece. E ela vai diante do Senhor, se prostra aos seus pés e diz: Senhor, ajuda-me. E então o que nós podemos esperar do texto? Com todo esse cenário, agora Jesus ajuda? Novamente não. Vejam só a palavra de Jesus agora. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Vocês já ouviram falar sobre um tapa com luva de pelica? Eu acho que essa não é nada de luva pelica, é uma boa bofetada. Não é bom lançar o pão tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos? O povo judeu via todos os demais povos pagãos, adoradores de ídolos, como cachorros. Porque não tinham adoração ao seu Deus. Eram então considerados como os cachorros na sua vida. Jesus não quer ofender a mulher, tanto que fala cachorrinhos. Era usado desta forma a lembrar a vida, a realidade. Mas então aqui, o que Jesus está dizendo: eu vim para salvar o povo de Israel, eu vim para atender a minha missão, cumprindo-a, voltada às ovelhas perdidas da casa de Israel, e eles são os filhos. Não vou tirar esta atenção para quem não é filho de Deus. Não é filho nesse momento do povo de Deus. Esse era o recado. Eu não tenho nada a ver contigo. O que você quer? Eu não vim para lhe salvar. Mais ou menos assim nós poderíamos entender isso. Jesus não queria ofendê-la chamando-a de cachorra, não. Mas era uma forma de levá-la a refletir ainda adiante do seu pedido. Tudo isso nós podemos ver como uma ação de Deus num propósito, de provar, de despertar situações e ver a continuidade do pedido, a confiança absoluta, a entrega, a busca. E então, diante desta palavra, a mulher que teria tudo para dizer: Jesus, tu realmente não é nada. Jesus, tu realmente não atendes nada. É falso diante de nós, tenho mais que continuar com os meus deuses. Ela tinha todos os motivos talvez para se afastar. Mas é ali que então ela se firma ainda mais e diz assim para Jesus: sim, Senhor, eu admito, não tenho nada a merecer, não devo ter a tua atenção, mas porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E então ela reconhece: são as migalhas que me sustentam, sem estas eu não vivo.
Sem essas, não há condição de vida. Não posso continuar vivendo. Eu me sustento simplesmente com o que cai, como se fosse uma sobra, ou aquele pequena porção que é dado de uma grande porção aos filhos, eu me sacio daquele pouco, mas eu necessito daquilo. Eu preciso daquilo. Ela não se ofende, ela não se frustra, ela não se incomoda, ela não se perturba, mas ela continua perseverante, ela continua confiante, e ela vai ao Senhor e diz: sim, Senhor, eu sei disso, eu não mereço, não tenho nada a oferecer, não sou nada, mas eu preciso. E então, diante desta confissão, toda aquele anterior, ele se justifica, ele se faz ver agora como importante. Jesus não estava desprezando a mulher. Jesus não estava sendo surdo para com ela. Jesus não estava ignorando a ela, mas havia uma provação de fé. Havia um porquê de tudo aquilo. E agora está aqui a confissão desta mulher, que leva então Jesus a dizer: ó mulher, grande é esta tua fé. Faça-se contigo como queres. E então aquele desejo que ela quer, ela recebe de Deus a atenção. E a sua filha é curada. Aí vem um milagre. A distância, aonde ela se encontrava, se ela estivesse próxima ou também em casa, em a sua necessidade, Jesus a curou. Aqui nós podemos descrever o grande ato de cuidado, de poder de Jesus. Sim, mas o propósito de toda essa história vai muito além do que curar fisicamente alguém. Aqui está uma pessoa que vem distante de outros povos, para com aquele que foi enviado à casa de Israel para ser o Salvador, o Messias, que está sendo desprezado no seu próprio povo, que sai desta região e vai para outra região de Tiro e Sidom. Entre os seus discípulos e os que seguem do seu povo, encontra falta de fé, pequena fé, como em uns poucos versículos anteriores no relato, nós vamos ver a Pedro, homem de pequena fé, o próprio discípulo de Jesus. Mas nesse momento, ele, o Senhor da vida, ele diz àquela mulher que vem de fora: grande é essa tua fé. Porque ali está também o cuidado de Deus, a vida de quem não é do povo de Israel. E então nós vamos ver a necessidade do ser humano que vai muito além do que uma necessidade física ou material, mas a necessidade espiritual. E esta necessidade não é para só um povo, mas é para toda a humanidade. Mas através do povo de Israel, Deus se preocupou com o mundo inteiro. Amando este mundo, enviou o seu Filho, mas o seu próprio povo o desprezou. Muitos ali foram castigados e estão condenados, mas não foram desprezados como povo. Mas esta mensagem foi levada afora, para outros povos, e vemos grandes bênçãos, uma pessoa de grande fé e que alcança aquilo que espera e pede do Senhor. Vamos ver Isaías, o texto que nós lemos do Antigo Testamento. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor, também os levarei a um santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Lá no Antigo Testamento, Deus já estava dizendo: Isaías, fala para esse povo que não vai ser exclusivamente só deles a salvação, mas para todos os outros povos que vierem à minha presença confessando ser o seu Deus, eu os aceitarei na casa de oração, no seu templo, no seu lugar de adoração. Quantos não são hoje os locais em que pessoas de diversas culturas, povos, nações estão juntas adorando esse Deus? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Não há palavra de Deus para um único e exclusivo povo, mas há a palavra de Deus para todos os povos. E o que ela oferece? Perdão, vida e salvação. Já lá no Antigo Testamento foi anunciado. O que nós vemos hoje no Evangelho se cumpre. Pessoa de outro povo para adorar e ser recebida por esse Deus. Então nós vamos ver para um outro texto, Romanos, que seria a leitura de hoje também, do Novo Testamento, a Epístola, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar a misericórdia para com todos. Esse texto, um pouquinho antes de Romanos, ele diz que o povo de Israel foi desobediente e Deus o castigou.
Mas esta desobediência levou que Deus também levasse o Evangelho a outros povos, que também são desobedientes, e todos são desobedientes. Mas Deus usa de misericórdia para com todos, a fim de salvar a todos. E aí, queridos irmãos, eu e você, que não somos judeus, que não somos desse povo, somos alcançados por essa misericórdia de Deus que se dá para cada um de nós na sua palavra e que nos traz salvação, certeza de vida e cuidado. E é através desta certeza e fé que nós podemos ter pela palavra de Deus que nós clamamos: ajuda-me, Senhor, em minhas necessidades materiais, minhas necessidades físicas, em meus cuidados diários, onde então nós podemos dizer: ajuda-me no cuidado do meu irmão, da minha irmã, ajuda-me no cuidado da minha família. Assim como o exemplo desta mulher que fazia tudo pelo seu filho. Qual é o pai que não o faria? Qual é a mãe que não o faria? E qual é o irmão na fé que não faria pelo outro? Todos estão encerrados na desobediência, réus da eterna condenação diante da justiça de Deus, por causa dos seus pecados. Mas a misericórdia é para com todos, e Deus ali recebe a todos em sua graça. E então o texto do Salmo 67 é maravilhoso: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. A graça do Senhor é motivo de Ele atender aquela mulher cananeia, Ciro-fenícia. A graça do Senhor é motivo de nos receber em sua presença. A graça do Senhor é motivo de nos trazer alegria e nos trazer a certeza: somos filhos amados de Deus. E então a bênção se faz sobre cada um de nós. A bênção de sabermos que Deus nos acompanha, que Deus nos ouve, que pode ter o seu tempo e tardar o quanto possível, o quanto for da sua intenção, mas que Ele nos ouve e que nos atende. Quem de nós pode dizer: clamei ao Senhor e Ele não estava nem aí? Talvez no tempo seu, mas Ele atendeu. Talvez não da sua forma, mas Ele atendeu, pelo bem de cada um de nós. E então Ele diz: faça resplandecer sobre nós o rosto, e esse rosto brilha sobre todos. A imagem do Senhor, a presença do Senhor, a graça do Senhor sobre todos, quando Deus levanta o seu rosto. Ao final de todos os cultos nós dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, porque ali está um Deus de graça, de misericórdia, de poder, de cuidado e de bênçãos. E então, para que se conheça na terra todas as nações. Hoje nós somos convidados como povo de Deus em Cristo Jesus, não como nação Israel, como povo judeu, mas como família de Deus em Cristo Jesus, a levar esta mensagem a todos os povos. Levar a salvação, o conhecimento. E este texto de hoje, que nós podemos falar somente do milagre do cuidado físico, na verdade ele nos quer trazer a certeza de que Deus olha a nossa maior necessidade espiritual. Somente em Cristo nós temos a salvação. E como povo que não éramos seus, fomos buscados para sermos seus. E então hoje nós adoramos, junto com o que o salmista diz: louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. Não é somente meu o privilégio de ser salvo, não é somente seu o dom da fé, mas é para todos a graça de Deus e a misericórdia que se faz na sua palavra. E com esta graça e com esta misericórdia, cada um de nós pode chegar-se diante do Senhor e dizer: Senhor, me ajude, pois nada posso fazer para me salvar. Me ajude, pois nada posso fazer para entregar a fim de receber algo. Me ajude nas minhas necessidades físicas e materiais, sim, nos meus cuidados terrenos, mas guarda e ajude-me para ser teu filho em Cristo Jesus e ter sempre o teu rosto sobre mim, graça e misericórdia. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos firme nessa certeza e continuemos andando diariamente neste mundo, na certeza de que temos um Senhor que nos ajude. E quando estivermos em nossas necessidades espirituais, materiais, físicas, de qualquer instância, possamos chegar ao Senhor e dizer: Senhor, socorre-me, me ajude, confio em Ti. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs,
queremos nos colocar diante de Deus pedindo que Ele nos guarde, nos mantenha firme nesta fé, nos conceda sempre o seu Espírito. Falemos em conjunto o ofertório. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da Tua presença e não retires de mim o Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da Tua salvação e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Assim, queridos irmãos e irmãs, somos gratos a Deus por todo o seu cuidado, pela forma de nos conduzir e guardar e guiar na nossa vida e também pelas bênçãos que nos dá material para podermos zelar pela nossa família, pela nossa vida, mas também pelo trabalho da igreja, que nos atende especialmente na nossa necessidade espiritual, nos trazendo o Evangelho. Assim, todos os irmãos e todas as irmãs, membros da congregação, são sempre convidados a trazerem as suas ofertas ao altar do Senhor de forma voluntária, livre, agradecidos em seu coração pelas bênçãos que Deus concede para com a sua vida, que em atenção especial nós dispensamos abundantemente cuidados, mas como também o trabalho do Senhor. As ofertas se voltam para isso, para que zelar pelo trabalho da igreja e também atender a obra do Senhor através dessa igreja. Que Deus abençoe a sua oferta. Aqueles que podem estar fazendo por depósito, por transferência, que continuem fazendo com gratidão e sob a bênção do Senhor. Aqueles que podem alcançar esta oferta através do tesoureiro, dos pastores e trazê-la até a igreja nesse momento de pandemia, que Deus abençoe. Aqueles que estão guardando as suas ofertas para poder trazê-la ao altar em algum momento próprio, que Deus também abençoe. E aqueles que não podem fazê-lo por necessidades, que Deus também cuide e dirija. E que possamos, como irmãos, também participar, na medida do possível, da atenção e do cuidado ao próximo. Queremos convidar vocês a cantar o hino Deus vos guarde pelo seu poder. Assim, queridos irmãos, queridas irmãs, temos nosso momento de oração geral, em que nós trazemos então todos os nossos problemas, nossas angústias, nossas aflições, diante daquele que podemos colocar com confiança os seus cuidados ao Senhor. Queremos incluir nosso momento de oração a pedido da Áurea Tom, a sua mãe Nelda Tom, que está aqui para tratamento, junto a ela em Brasília. Que Deus a cuide, Dona Nelda,
que abençoe também o seu tratamento para com a sua saúde. Queremos incluir também, sim, gratidão novamente pelo nosso irmão Jackson, que está recuperado, já está em sua casa. Domingo passado nós estávamos agradecendo pela melhora, possibilidade de estar, inclusive, saindo durante a semana, se veio a se confirmar na terça-feira, e assim nós já o temos em nosso meio, a família já o tem junto a si, motivo de nós podermos usar também este evangelho da mulher Ciro-Fenícia, da Cananeia, como cuidado do Senhor para com aquilo que pediu, recebeu do Senhor, o cuidado da saúde. Que Deus abençoe nosso irmão Jacques, na sua família, e a todos também que passam por esse momento de aflição e angústia em meio à saúde da pandemia, a Covid, que tem afligido muitos lares e muitas famílias. E assim queremos nos voltar também em gratidão pelos aniversariantes, aqueles que te receberam de Deus mais um ano de vida, e nos seus cuidados recebem um ano novo para viverem sob a graça de Deus. Queremos também agradecer a Deus porque estamos vendo luz no fim do túnel, as possibilidades de podermos estar abrindo novamente o nosso templo, já se fazem de forma mais concreta nessa semana em que as igrejas foram autorizadas a abrirem as suas portas, como no início do culto dissemos. Hoje podemos abrir a porta do nosso templo, por estarmos autorizados a isto. Nessa semana, dia 15, ontem, faz 5 meses exatamente que, fechando as portas, não tivemos mais culto dentro do nosso templo, recebendo toda a congregação. Mas estivemos sempre com vocês através desse canal de comunicação virtual, que Deus sempre tem abençoado e também nos tem agraciado. E vamos agora para frente pensar com a diretoria as possibilidades de estarmos recebendo os irmãos aos poucos, nos devidos cuidados também e exigências, para estarmos aqui dentro do templo, também louvando junto com vocês ao nosso bom Deus. Nos voltamos a Deus em oração. Gracioso Deus, amado Pai Celestial, somos-te gratos por todo o cuidado que não merecemos. Cuidados materiais, físicos, para com as necessidades terrenas em meio à nossa vida. Tudo foste gracioso, bondoso. Tens nos atendido e suprido muito além da conta e dos nossos merecimentos. Senhor, somos-te gratos e louvamos por todas essas bênçãos e cuidados, mas firmados na fé em Cristo Jesus, certos da salvação, da obra e da Tua presença em nossas vidas, somos levados pelo Espírito Santo a Te louvar e agradecer pela bênção maior, a certeza da vida eterna, a bênção espiritual. Obrigado por nos presenteares, pelo privilégio de sermos Teus filhos pela fé e de sabermos da Tua graça e salvação em Cristo Jesus. Queiras nos guardar e firmar, Senhor, nesta certeza, nesta confissão de fé, e também levar-nos a anunciar e testemunhar ali onde Tu nos colocares, quer seja em meio à nossa família, sociedade, trabalho, ocupações, lazer e também na igreja. Possamos viver como Teus filhos, para que todos conheçam a Tua salvação. Gracioso Deus, assim pedimos que abençoes o trabalho da Tua igreja, o trabalho que realiza através dos pastores, dos membros, que fazes acontecer através dos dons que ofereces a cada um. Queiras abençoar onde a Tua palavra estiver sendo anunciada para que ela possa ser pregada em retidão, fidelidade, e também fortalecer corações que já se encontram nesta fé e trazer novos a esta fé, a fim de confessar em Teu santo nome. Abençoe o trabalho da nossa Igreja Nacional, a IELB, em meio a este país. Abençoe a diretoria, abençoe os vários departamentos, as ligas, abençoe também as nossas congregações, os pastores, todos os membros que são filiados a esta igreja. Queiras abençoar também o nosso distrito aqui em meio ao Centro-Oeste, as congregações, atividade de missão. Queiras olhar para com o trabalho da nossa congregação, em especial também Martim Lutero, aqui em Planaltina. Abençoe, dirige, guie, fortaleça, anime, capacite, para que a Tua palavra seja vivida e anunciada, proclamada a todos aqueles que aqui podem ouvi-la. Gracioso Deus, abençoe as nossas famílias,
em meio a tanto tempo de afastamento, isolamento, estamos visualizando a possibilidade de novamente nos encontrarmos na Tua casa, casa de oração, onde queres que todos possam estar reunidos. Como Tua família, permita-nos, Senhor, como Teus filhos e filhas, a virmos com alegria, com gratidão e não desprezarmos as ocasiões de pregação da Tua Palavra. Que possamos cada vez mais nos fortalecer em torno da Palavra e da comunhão entre os irmãos. De aqui novamente estarmos presentes para a adoração do Teu santo nome. Guarde-nos nesta fé, ali onde Tu nos colocaste. Mesmo em meio a essa situação de isolamento e afastamento, fortaleça-nos na fé pelo anunciar da Tua Palavra, pelo meditar desta Palavra, pelo refletir desta Palavra, particularmente em família ou também em grupos. Guarda-nos, Senhor, em meio a tantas dificuldades e adversidades, fiéis a Ti. Queremos Te agradecer porque Tens nos preservado e Tens nos sempre guardado, assim nesta palavra. Obrigado pelas várias oportunidades, ocasiões que nos permitiste e que também abriste como ferramentas para nos levarmos esta palavra até os lares que precisavam ouvir em seus lugares, suas casas esta mensagem. Gracioso Deus, abençoe assim também os aniversariantes. Aqueles que cuidaste mais um ano, lhes deste mais um novo ano. Guarde-os na Tua graça, no Teu amor, firma-os sempre na certeza dos Teus cuidados e leve a estar sempre nos Teus caminhos. Abençoe as suas vidas, Senhor, e por elas nós agradecemos. Queiras, gracioso Deus, assim também, cuidar da Tua filha e serva, Nelda Tom, que está diante de tratamentos de saúde. Preserva, proteja, abençoe-a, para que possa também sempre clamar por Ti, com confiança e na certeza dos Teus cuidados, ao Teu tempo e no Teu poder. Abençoe a ela, Senhor. Nós Te louvamos e agradecemos porque atendeste também o clamor desta família na fé e de tantos outros irmãos e irmãs espalhadas, pelo pedido de Jackson pela sua saúde. Obrigado por teres permitido que ele pudesse retornar plenamente, com saúde restabelecida, ainda que em convalescente. Possa estar junto à sua família, aos seus queridos, seus familiares, seus amigos e também junto à Tua igreja. Abençoe este Teu servo, Senhor, e dê a ele plena recuperação e saúde para servir a Ti, ali onde Tu o colocares. Obrigado pela sua saúde, pelo seu restabelecimento, porque ouviste, Senhor, o clamor de muitos, também em Tua misericórdia e graça. Continues assim a cuidar daqueles que ainda sofrem, que virão a sofrer, ou aqueles que já passaram por esse momento de aflição. Todos eles nós colocamos em gratidão e intercessão diante de Ti. Queiras também ouvir, Senhor, os clamores que estão nos seus corações. Os pedidos são diversos, de muitos irmãos e irmãs que se elevam ao Teu trono para este momento, pedindo, Senhor, ajude-me. Senhor, socorre-me. Queiras em Tua graça atender e ao Teu tempo também responder. Tudo isso nós Te bendizemos e louvamos. Queiras assim também cuidar do nosso país, dos governantes, das várias áreas da saúde, política, economia, educação, segurança. Tudo isso colocamos aos Teus cuidados para que Tu também possas dirigir, ao Teu tempo guardar e abençoar, para que tenhamos dias melhores e ainda possamos viver a harmonia e a liberdade entre os irmãos e irmãs, entre como cidadãos, sob a Tua graça e bênção. Guarda e capacite a todos aqueles que estão na eminência de poder e regem este país. Assim nós os entregamos aos Teus cuidados. Por tudo isso nós Te louvamos e bendizemos em nome de Teu Filho Jesus, o nosso Salvador, que contigo, ó Pai, o Espírito Santo, és um só, eterno Deus. Amém. Convidamos a juntos orarmos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebe a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti
e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém, amém. Queridos irmãos e irmãs, querido povo de Deus, queridos todos que estão conosco nesse momento conectados ao culto, nesta manhã deste domingo, nossa alegria de poder estar recebendo, de poder ter a cada um de vocês, de forma muito especial de poder chegar até vocês para termos esse momento de culto e levarmos a palavra do Senhor aos seus corações e suas vidas. Gratidão a Deus por estar nos permitindo este canal, este meio de comunicação e divulgação da sua palavra. E ao mesmo tempo, gratidão a Deus por nos firmar nesta certeza e nesta salvação. Senhor, me ajude, que esse possa ser o nosso pedido diário, que possa ser a nossa certeza diária dos cuidados e termos um Deus que ouve as nossas orações. Queremos assim novamente reforçar de que estamos diante da situação em que a diretoria vai avaliar a possibilidade de recebermos o povo no templo do Senhor, aqui neste templo, e também estamos pedindo que fiquem atentos a nossa divulgação, que se fará no devido tempo, conforme também as decisões, tá bom? Que Deus a todos preserve e cuide. E quinta-feira temos nosso momento de estudo bíblico às 20 horas. Sempre o link é disparado no dia, para que possamos, através deste, nos encontrar. É uma sala virtual em que nós podemos conversar, nos rever, matar um pouquinho da saudade, termos um pouquinho dessa distração e também estudarmos a palavra do Senhor. Deus a todos abençoe. Nossa gratidão novamente ao grupo de louvor, pela sua participação e atuação, e a todos aqueles que estão na equipe de preparo para este culto acontecer. Que tudo isso seja honra e glória ao Senhor. Que Deus abençoe a semana. Nos despedimos aqui, na graça, no amor de Jesus.